Bom dia, irmãos. No domingo passado, a gente esteve ausente, por causa de um resfriado, mas Deus abençoou, cuidou e está tudo bem. Agradeço aos irmãos que oraram, que ligaram para saber notícia, e também agradeço ao João Carlos, que foi quem me substituiu aqui no serviço. Eu gostaria de fazer uma leitura em Provérbios, no capítulo 8. Provérbios, capítulo 8, versículos 33 a 36. Provérbios, capítulo 8, versículos 33 a 36. Ouve o ensino, sede sábios, e não o rejeiteis. Feliz o homem que me dá ouvidos, velando dia a dia as minhas portas, esperando as ombreiras da minha entrada. Porque o que me acha, acha a vida, e alcança o favor do Senhor. Mas o que peca contra mim, violenta a própria alma. Todos os que me aborrecem amam a morte. Quando eu estou lendo a Bíblia, alguns registros, lendo ou uma carta ou um livro, alguns registros, eles me fazem pensar sobre as consequências que o pecado pode trazer para a vida do homem. E esses registros, eles funcionam para mim como um alerta. É como se eu tivesse numa rodovia a 120 km por hora, e me deparasse com uma placa de 80, me informando sobre a velocidade da via, permitida na via. Daí eu escolho ou continuar andando a 120 ou abaixar a minha velocidade para 80. E considerando esses alertas, dados pela palavra de Deus, eu procuro considerá-los e evitar o mal, para que eu não sofra as consequências dadas por esse alerta. Há um provérbio que diz assim, que a pessoa sensata, ela percebe o perigo e se esconde, se protege dele. O insensato, ele segue em frente e sofre a pena. E são vários os registros, mas nessa oportunidade eu vou falar de 3, e as consequências às quais eles me alertam. A intenção é compartilhar com você como eles me ajudam, e a gente vai aprendendo uns com os outros, e nos estimulando a permanecer na caminhada. O pecado, todos nós sabemos o que é. É fazer o que Deus não aprova, fazer o mal, toda maldade é pecado, deixar de fazer o bem e fazer o que não há convicção de que é aprovado por Deus. E o que provoca o pecado? O nosso próprio coração, lembra que Jesus falou que é do nosso coração é que provém maus desígnios, aquelas coisas todas. A paixão carnal, o que agrada aos olhos, e Satanás, o diabo, que anda ao redor, querendo alguém para devorar. E o primeiro registro ao qual eu gostaria de fazer
referência é esse que foi escolhido como leitura, né? Provérbios 8, versículos 33 a 36. E a consequência é que quem peca prejudica a si mesmo. No versículo 36 está escrito assim: mas o que peca contra mim violenta a própria alma. Eu vou ler em outra versão esse versículo. Mas quem não me encontra prejudica a si mesmo. Eu particularmente prefiro guardar violenta a própria alma, porque eu acho que é uma expressão que tem um peso maior. E como nos dias atuais, né, denunciar casos de violência, né, que alguém violentou o outro, é recorrente, né, se tornou comum. Então é fácil, né, para todos, né, se eu dissesse alguém foi violentado, você poder imaginar o estado, né, que essa pessoa ficou, né, físico, né, emocional e psicológico. E a ideia é que, quando eu peco, eu violento a minha própria alma. E no primeiro momento, pode ser que a alma não fique mal, porque o pecado, ele é um processo, não é isso? Primeiro eu sou tentado pelo meu desejo, o meu desejo, ele dá a luz ao pecado, e o pecado gera a morte. Quando o homem pecou, né, e você pode ler o registro em Gênesis, você, lendo o registro, você não consegue observar, nem no seu comportamento e nem nas suas palavras, que aquela alma tivesse exposta a um sentimento que fizesse mal, que a fizesse se sentir mal. Muito pelo contrário, há ali o desejo e a vontade. Mas depois que pecou, né, e o Senhor chamou por eles, aí sim, né, quando o Senhor chamou, o que o homem fez? Ele se escondeu. Né? Ele falou: nós ouvimos a sua voz, sentimos medo, né? E se escondeu. Então daí dá para perceber, pelo seu comportamento e pelas suas palavras, que aquela alma, ela foi exposta a um sentimento que a fez a se sentir mal, né? Porque aí já dá para perceber a vergonha, o medo, a expectativa de castigo. Então, ele pecou contra Deus e fez o mal para ele mesmo. Quando eu peco, eu violento a minha própria alma, eu faço mal para mim mesmo. Eu quero preservar a minha alma e não expor. Quando o Senhor me chamar, né, seja para falar comigo, seja para servir ou para qualquer outra coisa, eu quero que a minha alma se sinta tranquila, segura na presença dEle. Eu quero me apresentar diante dEle com uma fé firme, com um coração puro e uma consciência limpa. Por isso, eu considero o alerta dado pela palavra de Deus. A ideia é que quando eu peco, eu prejudico a mim mesmo. O segundo registro que eu gostaria de fazer referência é 2 Timóteo, no capítulo 3. 2 Timóteo, capítulo 3, versículos de 1 a 9. E a consequência é: o pecado é atraso de vida.
2 Timóteo, capítulo 3, versículos 1 a 9. Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes, pois entre estes se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecados, conduzidas de várias paixões, que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade e do modo, porque Janes e Jambres resistiram a Moisés, também esses resistem à verdade. São homens de todo corrompido na mente, réprobos quanto à fé. Eles, todavia, não irão avante, porque a sua insensatez será a todos evidente, como também aconteceu com a daqueles. Então, o ponto é, o pecado é atraso de vida. Eu gostaria de dar uma ênfase aí no versículos 6 e 7. Vou ler novamente. Pois entre estes se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecado, conduzidas de várias passões, que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. Em outra versão, está escrito: estão sempre tentando aprender. Isso é uma coisa terrível. A pessoa viver procurando aprender e não encontrar o conhecimento. Né? Imagina que você estuda o ano inteiro, né? Está querendo passar de ano. Então, você pega os seus cadernos, seus livros e vai estudar. Né? Aí, seus amigos te chamam para um futebol, você fala assim: não, eu vou estudar. Né? Te chamam para um churrasquinho, não, eu vou estudar porque eu quero passar de ano. Te chama para sair, não, eu vou estudar porque eu quero passar de ano. Chega no final de ano, você toma bomba. Né? Então, você aprende, não consegue aprender, né? Não consegue encontrar o conhecimento. Né? E por não conhecer a verdade, a pessoa está mais exposta ao engano. Quando eu passo por esse trecho, como eu falei que esses trechos eu percebo durante a minha leitura, eu lembro de um episódio que eu assisti de um desenho animado, um desenho infantil, que é o Pica-Pau. O Pica-Pau, ele tem um cavalo que o nome do cavalo é Pé de Pano. E o Pé de Pano, às vezes, ele empaca, né? Ele trava nas quatro rodas. Então, o que o Pica-Pau faz? Ele pega uma vara de pescar, né, e põe na ponta da vara uma cenoura. Né? E vai e sobe no lombo do pé de pano. Né, estende a vara. Então, quando o pé de pano vê a cenoura, ele levanta e vai na direção da cenoura. Só que ele nunca vai chegar. Né? Olha que condição que o pecado pode levar uma pessoa. Né? Então, por não conhecer a verdade, está mais exposta ao engano. Contextualizando esse texto, Paulo fez uma exposição para Timóteo dos desafios que ele iria encontrar. E é uma expectativa para todo cristão em relação aos últimos dias. Dentre eles,
falsos mestres que irão influenciar o povo. Eles entram em casas e difundem o falso ensinamento. Mas veja bem, olha na casa de quem? Versículo 6. Pois entre eles se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar o quê? Pessoas sobrecarregadas de pecado e conduzidas de várias paixões. Né? Então, o diabo sabe para quem aparece. Né? Há aí uma sobrecarga de pecado. Né? Então, eles entram na casa dessas pessoas e, por não conhecer a verdade, obtêm sucesso na sua empreitada. Em uma ocasião, está registrado no livro de Atos, Paulo e Silas, eles vão encontrar com um grupo de pessoas que ficaram conhecidas como cristãos nobres, né, por desejar a verdade com avidez e examinar as Escrituras para saber se aquilo que estava sendo ensinado era realmente assim. Então, eles receberam a verdade com avidez. Avidez é buscar com vontade. E a encontraram. Se você fizer uma comparação entre um grupo e outro, em ambos houve busca. Só que um buscou e encontrou, e alcançou o favor. Né? Eles examinavam as Escrituras, se defendiam com ela. Só que esse outro grupo buscou e não encontrou, porque ali havia uma sobrecarga de quê? O pecado. O pecado, ele é um atraso de vida. Ele te faz patinar, né? E não encontrar, não chegar ao conhecimento da verdade. Eu quero procurar o conhecimento e achar. Né? Na leitura feita está escrito que aquele que acha o Senhor encontra a vida e alcança o favor. E é isso o que eu quero. O terceiro ponto. O terceiro ponto, o registro está em Isaías, no capítulo 59. Isaías, capítulo 59, versículos 1 e 2. Isaías, capítulo 59, versículos 1 e 2. E a consequência é: o pecado me distancia de Deus. Isaías 59, 1 e 2, e a consequência é: o pecado me distancia de Deus. Está escrito assim: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. No versículo 2 está escrito: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Em outra versão: pois são os pecados de vocês que os separam do seu Deus. Contextualizando, Isaías foi o profeta que mais anunciou a vinda de Jesus. Esse capítulo trata da promessa de Deus de salvação do povo mediante a restauração e arrependimento. O pecado, ele me distancia
de Deus. Né? Como algo pode ser bom para alguém se o afasta de Deus? Como pode ser isso? O pensamento de viver afastado, distante de Deus, não é uma condição boa, nem no senso comum, nem no meio do descrente. A possibilidade de viver afastado de Deus não é uma boa condição. Você pode perceber que quando alguém faz alguma coisa que demonstra insensatez, ignorância, as pessoas falam o quê? Esse aí está afastado, não é assim? Está afastado de Deus esse aí. Né? Dificilmente você vai ver uma pessoa que fez algo que tem virtude, que mostra inteligência, sabedoria. Você vai ouvir alguém falar assim, esse que fez isso aí está afastado de Deus. É muito pelo contrário. Ele vai querer saber de onde que veio aquela sabedoria, não é verdade? Você é formado em quê? O que você, não é verdade? Ele vai querer saber de onde que veio aquela sabedoria. Então, a possibilidade de viver afastado de Deus, distante de Deus, não é boa nem no senso comum. E o pecado, né, ele faz isso. Né, ele provoca distanciamento, separação entre o homem e Deus. Atualmente, a coisa está tão feia que a condição nem precisa parecer boa para o homem permanecer nela. Está escrito que há caminhos que parecem ser bons, mas que são caminhos de morte. E, atualmente, o caminho nem precisa parecer muito bom. Há caminhos que é evidente que é mal, que vai dar em morte, mas o homem segue por ele. Eu quero a minha alma próxima do Senhor e não distante. Eu quero caminhar junto dele. Quero reconhecê-lo pelo meu caminho, a fim de que haja conserto para a minha vida. O pecado me distancia de Deus. E é uma luta, né? Você sabe, né, com pecados que já abandonei, né, com pecados que preciso me arrepender e abandonar, e ocasiões que Jesus falou com os seus discípulos sobre ser tentado. Ele disse assim: fácil é querer resistir, difícil é conseguir. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Eu falei sobre 3 alertas e queria deixar 3 registros que, lembrado pelo Espírito, me tem ajudado a resistir. O primeiro é Romanos capítulo 6, versículo 14. Romanos capítulo 6, versículo 14. Está escrito assim: o ponto é, o pecado não tem domínio sobre nós. Está escrito: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. O outro ponto, o pecado pode ter força, né? Nós estamos sujeitos, né, a ser tentados. O pecado tem força, mas não tem domínio sobre nós. O segundo ponto é que o Espírito tem força para anular os feitos da carne. Romanos capítulo 8, versículo 13. Romanos capítulo 8, versículo 13.
Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. O Espírito, ele tem força para nos ajudar e para anular os feitos da carne. O terceiro ponto é que em Cristo somos justificados e perdoados. 1 a João, capítulo 1, versículo 9. Está escrito: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Eu queria deixar um desafio, né, para nós que já estamos na caminhada, considerar os alertas dados por Deus, né, a nós, a respeito do que o pecado pode causar, e ajudado pelo Espírito Santo, continuar na caminhada. E para quem ainda não está, como foi lido, né, no texto da leitura, você pode encontrar a vida e alcançar o favor do Senhor. Né? O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Procure saber sobre Jesus e entregue a sua vida a Ele. Que Deus abençoe, né, que os irmãos possam ter uma boa semana.